Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas situações diferentes que acontecem no departamento pessoal. Então são situações diferentes, ou seja, nós não vamos falar aqui de admissão de funcionário, cálculo de férias, rescisão, coisas que você já sabe que você vai ter pela frente aí caso você vá trabalhar nessa área da contabilidade. Nós vamos falar de situações incomuns, coisas que a gente não imagina, mas que acontece demais quando você vai trabalhar na contabilidade na prática. Então são 5 coisas que eu quero mencionar nesse vídeo. E se você gostaria de saber algumas situações diversas, né, a respeito de outros departamentos, comenta aqui nesse vídeo qual que deve ser o próximo departamento a ganhar um vídeo desse. Primeira situação, um tanto quanto incomum, que eu não imaginava encontrar trabalhando no departamento pessoal e que já entrou ali no meu estágio, é inúmeros recálculos. É claro que você imagina que se o cliente não conseguiu pagar ali um FGTS, o INSS a tempo, ele vai te pedir um recálculo. Porém, é muito comum no DP que você tenha que fazer recálculo atrás de recálculo e às vezes para o mesmo cliente. Então, às vezes, gente, você imagina que não, mas um cliente chega a te pedir 5 vezes a mesma guia. É por isso que alguns contadores já estipulam ali no contrato de prestação de serviços entre a contabilidade e as empresas que a partir de determinado número de recálculos será cobrado um valor adicional por guia recalculada, porque isso acaba acontecendo demais. Então o cliente pede uma vez, você recalcula, ele não paga, ele pede de novo, você acaba refazendo o serviço 5, 6 vezes. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Segunda situação é você fazer simulação de rescisão. Eu achava isso muito incomum, né? Porque às vezes acontece da empresa falar assim: olha, eu gostaria de saber quanto que vai me custar mandar funcionário fulano de tal embora. E aí você vai e faz ali um cálculo, mas isso acontece demais. E às vezes a empresa, para tomada de decisão, ela pede uma simulação de todos os funcionários. Então já aconteceu de eu fazer simulação no meu estágio, aprendendo ali lidar melhor com rescisão. Eu fiz simulação de empresa que tinha 30 funcionários. É claro que a gente não conseguiu fazer tudo num dia só, né? Teve que ir conciliando aí entre outras atividades, mas fizemos várias simulações. E no final, o resultado foi que a empresa demitiu um funcionário, né? Ela só queria saber mesmo, dentre as opções ali, qual acerto sairia mais barato para ela. A terceira situação que eu quero mencionar é estudar convenções coletivas. Gente, acontece demais de você ter em mente uma regra, né? Por exemplo, a estabilidade da gestante. Muita gente não sabe, a gente fica fixado ali nos 30 dias, né? A gestante voltou da licença maternidade, ela tem ali 30 dias de estabilidade. Mas tem convenções coletivas de trabalho de alguns estados e para algumas empresas que estabelecem 60 dias. Então, às vezes, você está muito acostumado com uma regrinha e você precisa ficar batendo o olho ali na convenção coletiva toda hora para não se atrapalhar, porque senão você aplica uma regra errada. E o que pode acontecer? Se o funcionário levar a empresa na justiça devido a uma regra errada que foi aplicada ali no momento da rescisão, a empresa vai ficar muito chateada com a contabilidade, porque ela está confiando que você está por dentro das leis. Então, mais do que saber a CLT, é claro que a gente não sabe artigo por artigo inteiro, né? Mas os principais sim. Mais do que estudar a CLT, você tem que ficar de olho em convenções coletivas. Então, para casas lotéricas tem uma, para o comércio tem outro, para hotelaria tem outro, né? Bares e restaurantes. Então, são muitas convenções. É bom você ter tudo atualizadinho ali em mãos. Qualquer dúvida, você recorre à convenção antes de passar uma resposta concreta para o cliente. Outra situação que ocorre com frequência, ainda nesse assunto de simulação, né, é a simulação dos encargos. Então, acontece demais isso com muita frequência. A empresa deseja contratar uma pessoa, ou às vezes ela vai mudar alguém de cargo, dar uma promoção, aumentar o salário, e ela fala assim: olha, contador, eu quero que você simula para mim quais são os encargos em cima de tal salário. E lá vai você calcular, né? O INSS, o FGTS, imposto de renda, tudo que vai vir na folha a pessoa quer saber. Então, se tem uma periculosidade no meio, tudo, uma assiduidade, uma produtividade e os encargos também. Então, ela quer um raio-x ali da folha sobre aquele salário. Daí você faz, passa para a pessoa, muitas vezes ela fala: agora faz sobre salário tal. Você chega a fazer 2, 3 vezes o mesmo cálculo ali para aquela empresa que deseja saber
tudo que envolve aquele novo salário do colaborador ou do novo colaborador que vai entrar. Então essa é uma situação também que eu vi demais durante o meu estágio e até hoje no DP isso acontece muito. A quinta e última situação que eu quero mencionar nesse vídeo e que algumas pessoas não acham que acontece, eu, por exemplo, não achava que acontecia, eram situações, você ter que lidar com situações que não estão previstas em lei. E aí você tem que ir pegando entendimentos de juízes, né, entendimentos do Ministério do Trabalho para tentar formular uma coisa ali que não prejudica o funcionário, né, tentar fazer a empresa agir de forma correta. Mas Gabi, como assim? Será que não está tudo em lei, né? Não existe já a CLT? Sim, só que a CLT ela não prevê tudo que pode acontecer. E isso é uma coisa que eu não sabia. Eu imaginava que qualquer situação estava prevista na CLT, mas não é assim. E muitas vezes também não tem muito esclarecimento na convenção coletiva da empresa. Então, o que você tem que fazer nessas situações adversas? Se você tiver um apoio jurídico, né, na contabilidade é muito importante ter, você já fala ali com o jurídico te orienta, mas ele sempre fala assim, olha, nessa situação não tem previsão na lei, né, então a gente entende de tal forma, a gente considera tal lei, a gente considera tal entendimento, então, e aí chega-se ali um acordo, né, do que seria o mais correto. Gente, parece que não, mas essas situações acontecem demais. Entre funcionário e funcionário, entre funcionário e empresa, né? Acontece demais situações atípicas que a gente fica totalmente sem saber porque não existe uma lei padrão para aquilo. Então a gente tem que pesquisar vários entendimentos. Se você está pensando em entrar, trabalhar nessa parte do departamento pessoal, fique muito atento a essas 5 coisas que eu acabei de mencionar nesse vídeo, porque você vai passar por isso com certeza. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like para ajudar o canal e comenta aqui a sua opinião, sua dúvida, né, sua sugestão dos próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.